irmãos e irmãs, dentro desta oitava de Natal, olhamos hoje para o presépio, que tem, além de toda a sua beleza aqui que nós contemplamos, né? A grande beleza do presépio é o menino Jesus. Embora não tenha sido com tantas luzes e coloridos desta forma que o nosso Deus veio ao nosso mundo. Então a realidade que os pastores encontram é uma realidade um pouco mais escurecida do que essa. Daquele menino, daquela mãe, daquele pai, no meio dos animais, no meio do mau cheiro dos animais, mas que ali reinava o Salvador. E os anjos então, os magos e os pastores então, quando chegam, se deparam com uma cena, a cena de uma família humana. Eles foram lá para contemplar o Salvador, o Rei que nasceu, e vão encontrar a família, para mostrar que a família está no plano de salvação de Deus. Deus quis contar com a família para trazer a salvação ao mundo. E não é só a família de Nazaré que é sagrada. Toda a família é sagrada. Toda a família precisa ser sagrada. Por isso, a sua família é sagrada. Faça dela uma família sagrada. Deus, quando constituiu a sua família, já constituiu para ser sagrada, porque Ele nos mostra isso com o nascimento de Jesus. A família deve colaborar com o projeto da salvação. E nós vemos quão belo é a ligação desta família, e sobretudo por uma frase que nós ouvimos repetir várias vezes no Evangelho de hoje: o menino e sua mãe. Nós vamos celebrar amanhã o dogma da maternidade divina, mas veja como o Evangelho de hoje apresenta 4 vezes. No texto completo são 5 vezes. O menino e sua mãe. José foi avisado em sonho que Herodes quer procurar o menino para matá-lo. Pegou o menino e sua mãe. O menino e sua mãe se repete nesse evangelho para mostrar que não se separa o menino da sua mãe. Não se separa Jesus de Maria. Não se é apaixonado por Jesus e se exclui Maria. Não adoro a Jesus e renego e falo mal de Maria. Portanto, não existe cristianismo sem Nossa Senhora. O menino e sua mãe não se separam. E nesta beleza da Sagrada Família e de contemplar também a nossa família como sagrada, você pode dizer assim: padre, mas a minha família está tão desestruturada, está tão desorientada que não tem nada de sagrado. Deus fez a sua família para ser sagrada. Então cabe a cada um de nós fazer com que ela seja, com que a salvação também passe pela sua vida de família. Nós vemos hoje José, que é avisado em sonho pelo anjo para fugir com a Sagrada Família. Pega o menino e sua mãe e foge. Que situação para esta família! Já estava ali sem um lugar seguro, sem um lugar digno, e ainda tem que fugir mais ainda. Quantas vezes nós podemos querer questionar a Deus e: mas Senhor, por quê? Mas Senhor, por que está assim? Mas Senhor, eu tenho rezado, eu tenho pedido, e o Senhor não me dá, e só vem problemas, só vem dificuldades. Olha, a Sagrada Família de Nazaré, quantas dificuldades, e eles vão vencer todas, sabe por quê? Porque eles eram obedientes a Deus. José não questionou, José não colocou as suas proposições a Deus. José levanta
toma o menino e sua mãe e foge de madrugada. Ele não esperou nem o dia amanhecer. É a obediência que gera frutos, a obediência que gera santidade. E tampouco José foi perguntar a Maria se ela achava que deveria fugir também. Por que José não consulta Maria? Porque eles vivem tamanha obediência a Deus, que o que um faz, o outro tem certeza que é vontade de Deus, porque eles já vivem debaixo da vontade de Deus. O que Maria fizer, José sabe que é vontade de Deus. O que José faz, Maria sabe que é uma escuta a Deus. E é assim que a família deve viver, na obediência a Deus, na escuta a Deus, na vivência debaixo da vontade de Deus. E um confia no outro, porque os dois confiam em Deus. Este é o comportamento também da sua família, da nossa vida, essa obediência que deixa tudo para trás. Pensemos em José, que já tinha planejado lá na sua casinha as coisas para acolher Jesus, o berço de Jesus, que José provavelmente como carpinteiro já tinha feito, tudo que Nossa Senhora já havia preparado, e eles vão fugir, largar tudo isso para trás. Todo o sonho, a família que estavam voltando, esperando eles voltarem de Belém, não volta mais. José parte apressadamente, porque obedece a Deus, mas sobretudo para mostrar que quando a nossa família está em perigo, quando a salvação da nossa família está em perigo, nós precisamos ter pressa, nós precisamos largar tudo, nós precisamos obedecer a Deus. Quando a sua família, a salvação da sua família está em perigo, precisamos ser rápidos. Não podemos perder tempo e deixar que os Herodes deste tempo, e que nós encontramos em todos os lugares, roube a salvação da nossa família, roube o céu da nossa família. Então, esta obediência atenta à vontade de Deus para salvar a sua família, tenha pressa. Pode ser de madrugada. Não pense no que vai ser deixado para trás. Não pense nas renúncias em nome da santidade da salvação da sua família. E recordando Papa Bento XVI, que nos diz: Deus não nos tira nada, Ele só nos dá uma vida com sentido. Talvez tudo que você tenha e você acha que é a sua segurança, não é nada, não tem sentido nenhum, e você está insistindo numa coisa sem sentido, e pode dizer: a Deus vai me tirar isso, Deus está me tirando aquilo. Deus não tira nada, Ele nos dá uma vida com sentido. Deus não tirou nada de José, Deus não tirou nada de Maria, Deus deu o verdadeiro sentido à vida deles. Jesus é este sentido. Por isso, se a sua família está correndo risco da salvação, fuja, tenha pressa, faça de tudo, porque pela salvação da sua família precisa ter pressa. A família, então, que é essa comunidade. A família é uma comunidade daquilo que nós vivemos aqui como igreja. A primeira igreja é a família. A primeira igreja é a sua casa. A família, então, nada mais é do que uma comunidade de batizados. A palavra igreja, do latim, domus, significa casa. Então, a igreja é casa. A casa é igreja. É onde os filhos precisam aprender a rezar. E eu digo sempre isso: a catequese não deveria ser o lugar onde a criança chega para aprender a rezar. Porque a primeira igreja é a casa.
tomos, casa, igreja. Por isso, faça da sua casa uma igreja doméstica verdadeiramente. Então José parte para o Egito. E aí a gente pensa, bom, Deus está dando um consolo a José e a Maria. Apesar de terem que fugir, vai para um lugar bom, não. O Egito é um lugar de desafios. O Egito é um lugar de recomeçar tudo. Outra cultura, outros conhecidos, vizinhos, vai começar tudo. E é isso que Deus quer fazer no recomeço da história do povo. Porque foi lá no Egito que o povo de Deus viveu primeiramente a escravidão. Foi lá que o povo desobedeceu a Deus, foi infiel a Deus, criou seus ídolos, murmurou contra Deus, guiados por Moisés. Agora Jesus volta à origem do povo escolhido, para que aquele povo que outrora no Egito viveu como escravo, viva agora como filhos. Aquele povo de Deus que outrora desobedeceu a Deus, viva agora na obediência do Filho. Jesus volta ao Egito para reconstruir o caminho do povo de Deus. E assim, Deus manifesta o seu amor. E veja, como muitas vezes nós não entendemos quando Deus nos pede alguma coisa, ou quando acontece algo na nossa vida e nós murmuramos, e Deus está querendo oferecer o melhor. Por isso, nada melhor do que pedir a Deus do que estar na vontade dEle. Este ano vai começar e você vai estar cheio de pedidos. Não peça o que você quer. Coloque tudo na vontade de Deus. Senhor, a minha saúde está assim, mas seja feita a sua vontade. Senhor, ainda estou desempregado, mas seja feita a sua vontade, porque Ele que sabe. Ele que sabe nos conduzir pelo deserto, nas noites escuras que nos manda fugir. Deus é quem sabe de todas as coisas. E aí nós vemos nas leituras de hoje essas relações entre marido e mulher, pais e filhos, a relação dos filhos com os pais, e cada vez mais exigente, principalmente para nós cristãos católicos, que eduquemos os filhos na lei de Deus, que eduquemos os filhos a partir das coisas santas e sagradas, ensinar os filhos a pedir a bênção aos pais. Se o seu filho hoje não pede a bênção a você, também é culpa sua. Insista. A partir de hoje, não deixe que o seu filho acorde, chegue, saia sem tomar a bênção aos pais. É a piedade filial. Isso parece bobagem para o mundo e para muitos, mas não é. E também pedir a bênção ao padre. Graças a Deus, aqui todo mundo pede a bênção. E eu recordo, que bom dia e boa tarde, quem dá ao padre é protestante e ateu. O católico pede a bênção. E eu vejo que muitas crianças, graças a Deus, são educadas pelos seus pais aqui na paróquia a pedir a bênção. O padre, o diácono. Até essa semana eu passei com o carro, estava o pai e o filho, eu não tinha como parar, porque vinha outro para atrás. Eu só consegui parar lá na frente e de repente a criança está vindo correndo atrás só para pedir a bênção. Então aquilo pode ter sido escondido e não vi ela vindo, mas também o pai que mandou, que incentivou. Então é isso que precisa ser cultivado no coração das crianças. E mais uma vez eu insisto, que eu não entra na minha cabeça, eu não tenho como conceber festas de aniversário das crianças com pagode e cerveja, que não entendo por que isso. Quer dizer, além de não estar comemorando nada para a criança, está ali, crescendo neste meio dessas músicas, de cerveja, com as roupas que expõem todo o corpo da criança, por aí vai. Então nós precisamos fazer a diferença. Se o mundo acha normal e nós não fazemos nada com os nossos filhos, com as nossas crianças,
vamos entrando também na onda do mundo. E aí, o que a gente compra para os filhos? Nada contra, não é pecado você comprar uma mochila da Frozen, do Ben 10, do Homem-Aranha, da Barbie, mas não se compra uma mochila com o anjo da guarda da criança. O tema de aniversário da criança, todos os personagens infantis, alguns monstros até, mas não incentiva a devoção ao seu anjo da guarda, a ter seus objetos no seu anjo da guarda. Esses dias, lá no Rosário, eu presenteei uma criança. Depois a gente vai contar mais a história dessas crianças. Tem muita criança aqui na paróquia para a gente dar testemunho. E aí ela disse que foi no shopping. Eu não sei se ele está aqui, não. Ele todo aqui? Não. Foi no shopping e aí a mãe, eles contando que foi lá tirar foto e viu lá o Papai Noel, né? Aí o Papai Noel perguntou: você quer ganhar o quê? E ele disse: eu quero uma imagem de Nossa Senhora e uma imagem de São José. E o pai não entendeu nada, né? E então eu fiz chegar até ele essa imagem de São José que ele queria, porque a gente precisa incentivar, a gente precisa cultivar nos corações dessas crianças o amor às coisas sagradas. Muitas vezes se dá importância ao estudo que vai ter, à profissão que quer, à viagem, o presente, que é importante. Cuidar da educação, cuidar do lazer, mas nada disso vai ter sentido se você não der a ele a palavra de Deus. Vai dizer Jesus: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode ser bom o presente, o passeio, a viagem, a roupa, o estudo, o trabalho, mas se não dá a Deus, nada tem sentido, nada vale a pena, tudo se perde. E por isso vemos tantas famílias desestruturadas, porque não deu a coisa certa, não deu o principal. Então não deixe que isso aconteça em sua família. Que os pais assumam a sua missão de ser pai e mãe, do dom que é ser pai e mãe, de gerar os filhos. A igreja precisa de filhos, de batizados. E hoje um mundo em que não se querem ter mais filhos, casais que casam já decididos a não ter filhos. Primeiro que esse matrimônio nem é válido. Tem países da Europa que o governo precisa pagar aos pais para ter filhos. E aí o que é que se tem hoje? Mãe e pai de cachorro. Cachorro não é filho, gato não é filho. Precisamos crescer nessa consciência. E o pai e a mãe, com o dom que Deus deu, precisa exercer este dom. Não negligenciar a sua missão de gerar e de educar os filhos. Porque se você não educa, quem vai educar? A televisão, a internet, a escola, que você não está lá para ver o que os professores estão falando e ensinando. Não negligencie a sua missão de ser pai e mãe dos seus filhos. Não jogue fora o sacramento recebido. E aqueles que não são casados, procurem o sacramento. Mas vivam o sacramento. Porque tem muitos casais, infelizmente, grande parte dos casais recebem o sacramento diante do altar, vai embora e deixa o sacramento aqui. Porque não vai viver nada lá fora. Quantos matrimônios têm ficado aqui diante de Deus porque não levou para a vida? É preciso assumir a responsabilidade e a missão. É preciso acordar, porque a salvação da sua família está em perigo, porque o inimigo não dorme. José levantou de madrugada, o inimigo está acordado de madrugada, de tarde, de manhã, o tempo todo, e a gente vai ficar de braços cruzados esperando a nossa família ser destruída. Por isso, pais, e o grande erro dos pais muitas vezes é aquela fala: eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Estragou a criança toda. Ele não precisa
precisa ter tudo que você não tem. E aí é uma preocupação apenas material. E o filho não quer rezar, tudo bem. O filho não quer ir para a missa, está tudo bem. O filho não fala com o outro dentro de casa, está tudo bem. Não aceite. Não aceite que os seus filhos sejam inimigos dentro de casa. Não aceite que os seus filhos não queiram rezar. Não aceite que os seus filhos digam: hoje eu não quero, não vou para a missa. Vai sim. Cadê a autoridade? Porque para a escola, se ele disser que não quer ir, você vai obrigá-lo, você não vai deixar. Mas para a catequese, para a missa, para rezar, junto com a família, antes de dormir, para almoçar. Quais as famílias aqui que rezam para almoçar? Dom Henrique, saudoso Dom Henrique, outro santo, vai dizer que ele dizia que quem não reza para comer está roubando de Deus. Quem não reza para se alimentar está roubando de Deus, porque tudo é dele. A chuva, a terra. Portanto, a gente precisa agradecer a Deus pelo que Ele está nos dando. E quando a gente não reza, a gente está usando o que não é nosso, o que a gente não produziu, o que a gente não fez. E é verdade. A família senta à mesa para comer. A família senta à mesa para agradecer a Deus aquele alimento. Que as nossas famílias sejam famílias cristãs, comunidade de batizados, não comunidade de ateus, não comunidade de batizados, mas que vivem como pagãos. Preciso que a gente de fato cresça na consciência de que precisamos ser famílias sagradas. Já somos sagradas pelo que Deus constituiu. Não perca a sacralidade da sua família. Para encerrar esta relação que a liturgia nos coloca entre os filhos, os pais, falava do compromisso dos pais, mas também o compromisso dos filhos, em saber ser filhos, em valorizar os seus pais, em respeitar os seus pais. Tem filhos que parece que os pais tratam até o melhor os amigos do que os pais. Isso é bestialidade. Filho que não assume o seu papel de filho. Olha o que a palavra nos diz. Ampara o teu pai na velhice. A caridade feita aos teus pais pagará os teus pecados. Honra o teu pai e a tua mãe. É isso que nós, enquanto filhos, precisamos devolver aos nossos pais. Certa vez, um pai idoso, velho, estava na porta de casa com o seu filho, o filho muito atento ao pai, no celular, no WhatsApp, e o pai pergunta: meu filho, aquilo ali é um pássaro? E o filho: meu pai, é um pássaro. 2 minutos depois, o pai pergunta: meu filho, aquilo ali é um pássaro? Meu pai, já falei, é um pássaro. 5 minutos depois, o pai pergunta: meu filho, aquilo ali é um pássaro? E ele larga o celular e diz: mas eu já falei que é um pássaro? Está surdo? Está louco? Não está ouvindo que ali é um pássaro? O pai então se levantou, foi dentro de casa, pegou um velho caderno em que tinha várias anotações do início, dos primeiros anos daquele filho, abriu e mostrou a ele, leu: hoje o meu filho completou 2 anos. Levei ele para passear no parque. Ele me perguntou 10 vezes a mesma coisa. E eu pacientemente te respondi todas as vezes. Os pais vão envelhecendo e os filhos vão tratando os pais como estranhos, não respeitam, botam no asilo, não tenha paciência. Olha o que o teu pai, tua mãe já fez na tua vida por você. Tantos sacrifícios, tantas renúncias.
como os sacrifícios de José e Maria, para Jesus estar bem, dormindo, sem saber de nada. Por isso, este compromisso de ser família, da parte dos pais, da parte dos filhos, é o que nos faz ser domos, igreja, casa, família sagrada. Não deixe a sua família se transformar no que o mundo quer que seja a família. Nada. O mundo que quer transformar a família em nada. E celebrar o Natal do Senhor é dizer: a família é tudo. A sua família é tudo. A sua família é lugar de salvação. Por isso, abrace a sua família. Proteja de todos os Herodes que quer roubar a salvação da sua família, que coloca a sua família em risco. E assim, como família cristã, possamos viver e não esquecer nunca que eu devo lutar pela minha família, que você deve lutar pela sua família, porque ela já é sagrada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa mãe Maria. Apresentemos ao Senhor